Fala pessoal, Márcio aqui do Papo de Índigo e ainda em tempo, feliz ano novo para todos vocês. Fala aí, Ju. Feliz ano novo para todo mundo, bom início de ano, bom 2026, muita coisa boa aí pela frente, hein? Bora lá, né? E por falar em coisas boas, vamos falar do que a gente vai falar hoje, né? Começar o ano com energias boas, já começar a desmistificar mais coisas, né, Ju? Então vamos lá. Mas, pessoal, antes da gente começar, ano tá começando. Sim. Vocês estão vindo aí do Réveillon, já estão na atividade, força total. E eu não tô vendo vocês ó, se inscrevendo, curtindo esse vídeo e compartilhando. Então, bora lá, que a gente tá vendo que vocês estão assistindo aí, tem bastante visualização. Então, bora lá compartilhar, que ajuda muito a gente junto ao algoritmo, né, Ju? Esse ano, novos projetos. Esse ano a gente tá pensando aqui em trazer convidados, né, pra gente poder... falar mais sobre esse objetivo que é essa questão da nova consciência, de trazer até pessoas que trabalham ferramentas para que essa consciência aconteça, né? Essa questão espiritual, enfim. Então, vai ser muito bacana, então não percam. Muito legal mesmo. Inclusive, você falou pensando, não é te corrigindo, não é isso? É só para deixar o pessoal animado. A gente já está conversando. Isso já está acontecendo na matéria. Só estamos cruzando as agendas do pessoal aí, que é um pessoal muito nota 1000. Sim. Mas bora lá. Pessoal, vocês viram como que foram os últimos episódios? A gente falou muito de religião e espiritualidade. Tivemos o nosso episódio especial aí das previsões para esse ano aí maravilhoso. Sim. Porém, a gente precisa falar uma coisa, a gente veio até conversando sobre isso, né? Essa questão da espiritualidade, e a gente veio falar sobre entidades, né? A gente veio, não é misturando os assuntos, mas a gente veio, falou assim, pô, a gente falou de religião e espiritualidade, e muita gente às vezes pergunta pra gente, quando se falam de entidades nas religiões espiritualistas, né, no mundo espiritual... Espíritos desencarnados, Isso. né, o trabalho desses espíritos, a ligação com eles religiosa, né, o que representa isso? Porque quando a gente fala sobre entidades, a gente já vai associar logo por exemplo, o mais comum, entidades da Umbanda. Isso. Então, a gente já vai colocar assim, e o caboclo é da Umbanda. E o preto velho é da Umbanda. E eles trabalham nessa linha, a gente pode dizer assim, que eles prestam um serviço dentro dessa religião, mas eles não são da religião, eles trabalham em todos os campos. Né? Quando a gente fala sobre entidades, são esses seres desencarnados que também estão trabalhando a própria evolução, nos auxiliando na nossa evolução, mas eles estão em todas as partes. Então, são seres que trabalham pela luz e também tem o outro lado, que são seres que trabalham no lado negativo, enfim, né? Que aí as religiões dão diversos nomes, eguns, espíritos obsessores, enfim. Tá. Mas hoje a nossa missão é tentar entender um pouco disso, porque a gente sempre traz um pouquinho de uma contextualização até histórica, né? Enfim, para até desmistificar isso. Né, Márcio? Ju, inclusive, vou fazer um parênteses aqui, um comentário, inclusive já mandando um abraço pro nosso amigo Ocimar, porque eu converso muito com ele sobre esse negócio de espiritualidade e vira e mexe, eu falo pra ele, cara, sem dar nome aos bois aqui, porque a ideia é a gente, né, não misturar as temáticas, mas ele fala de um determinado nome de alguma crença, vamos falar assim, nórdica, por exemplo, oriental. E eu falo, cara, e essa entidade? Não, Márcio, isso aí não é entidade, é divindade. Então, você vê que mesmo... Aí vem o meu lado, né? Sim. Que eu vim da parte espiritualista kardecista, né? O espiritismo a sua kardecista, experiência. a minha experiência. E onde a gente acaba não se aprofundando, tem até certos preconceitos, negócio meio, né? Coisa da religião. E aí, eu tô aprendendo muito com ele, assim como eu aprendo muito contigo, né? Com isso daí. Então, hoje, pessoal... A ideia é que a gente vai falando sobre ele, e eu tô aqui como também não colocando peso nas suas costas, mas um baita de um aluno também, porque para mim vai ter um valor muito grande, e eu vou fazer algumas perguntas me colocando no lugar do pessoal, né? Que tem essas dúvidas, né? Porque a gente acha, como você disse agora há pouco, que são seres demonizados, algumas coisas assim, né? Tem um monte de coisa. Na verdade, é que são diversos seres, né? Então, assim, a gente pode começar separando entre nós, que somos seres encarnados, e os seres que são desencarnados. Então, assim, essa coisa da divindade...
são os deuses, no caso, né? São essas deidades, são esses deuses. Então, em cada religião, cada segmento vai ter um deus que vai ter ali aquele propósito. Exemplo, Oxum. Né? Oxum, ela é uma divindade que trabalha na água, então ela trabalha com o plano das emoções, do perdão, do amor, do lado maternal. Então, assim, e aí isso em cada religião, cada segmento, tá? Mas não, então, assim, divindades, entidades. E aí essa coisa das entidades é aquilo que eu disse, né? São esses espíritos que eles encontram passagem aqui. No final das contas, é para nos auxiliar. Não importa onde eles estão, mas eles sempre estão trabalhando para auxiliar a gente. Legal. E aí a gente pode pensar nessa questão religiosa, né? Tem tudo a ver falar sobre isso. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da Umbanda, né? Que eu acho que é o exemplo mais fácil e mais comum de dizer, né, sobre a Umbanda. Então, assim, por que a gente fala sobre essa questão de caboclo, preto velho, Exu, pombogira, todas essas entidades, na verdade, elas existem no plano, elas estão junto, elas estão nos auxiliando, elas estão, cada uma fazendo o seu papel, mas elas encontraram dentro dessa religião um lugar para que elas pudessem se manifestar e trabalhar. Boa. Simples assim. Mas elas estão em todos os lugares. Elas servem a lei maior. Universo, né? Exatamente. Elas servem o amor, elas servem o universo. Mas elas estão, entendeu? Atuantes. É só isso. Só porque elas encontraram um caminho ali dentro. Nossa, que lindo. É de arrepiar, né? Literalmente, é muito bonito a gente ver isso, né? O homem acaba separando pela religião, né? Mas aí a gente entra nessa coisa de pensar até mesmo. E aí, de novo, né? A gente sempre cai nisso, da importância da religião para o ser humano, para o caminho espiritual. A gente aprende muito com a religião também. Com certeza. Né? Então, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. E aí a gente pode trazer, assim, acho que o exemplo mais claro, né? Vamos pensar pensar sobre essa questão do kardecismo. Boa. Porque, assim, o kardecismo, ele é uma religião que acredita em reencarnação, sim, que acredita nessa coisa, né? É o espírita, né? O espiritismo, karmas, enfim, isso, todo esse retorno ao plano, né? Para evoluir, né? Para evoluir, para ir reparando erros. Cada vez que a gente vem mais, é para reparar os erros. E aí a gente entende que lá atrás, aí já entra toda sempre vai ter uma contextualização. Claro. Que lá atrás, quando surgiram as religiões, que daí surge o espiritismo, de Allan Kardec, enfim, Allan era francês. Quando surge toda essa... Enfim, o que acontece? Ainda havia um engessamento, né, de entender aquela coisa, né? Religião, todas acham que o meu caminho é certo. Sim. Eu sempre desconsidero do outro. Então, isso é muito triste, às vezes, até de pensar, né? Muito interessante. Mas lá atrás, eu não sei hoje, eu acho que ainda acontece, né, Márcio? Enfim. Acontece, eu vou fazer só você me falou uma coisa agora e eu como... Aí o povo tá assim, mas acontece o quê, menina? Não, então para. Doida. Mas vamos lá, né? O que acontece, gente? Uma coisa interessante para falar, porque de repente algum espectador que eu vou usar essa palavra kardecista, eu sei que o espiritismo não gosta que use essa palavra, né? Uhum. Mas, assim, só para poder dividir, de uma forma didática, tá, pessoal? A ideia é ter um papo livre aqui. Sim. Eu sei que Kardec nunca quis que a doutrina dele, a doutrina dos espíritos, fosse uma religião. Só que a gente, como ser humano... Isso aí eu não sabia. Então, interessante. Isso aí é uma coisa muito interessante. Kardec nunca colocou o espiritismo, assim, como uma religião. E tanto que ele tem o tríplice, né? Que é o estudo, né? A parte científica, a parte, vamos falar assim, religiosa e tudo mais, e a moral, né? Então, assim, a moral, a parte
cristã, né, que segue o evangelho, né, vamos falar assim, entendi. e a outra base desse tripé é a parte científica. Contudo, dele querer isso, e na hora que foi criado, vamos falar assim, o espiritismo, e até mesmo se a gente for colocar nos dias de hoje, você sempre sair perguntando na rua para qualquer um, elenque 3, 4, 5 religiões, pode ter certeza que alguém vai colocar o espiritismo como uma religião, o espiritismo de Kardec. Então, assim, se tornou uma religião, a palavra é essa, a gente querendo ou não ali dentro da doutrina. É um dogma, né? São um sistema de crenças. Eu quis fazer esse apontamento para não... Porque o pessoal fala, pô, mas Kardec não queria que fosse religião. Mas se tornou, a verdade é essa. De uma forma geral... Mas é aquela coisa, é engraçado, é igual, vamos pensar, agora a gente vai começar a viajar na Maíra. Vou só abrir um parênteses, galera? Porque essa é a ideia. Vocês não têm noção, daqui a pouco minha cabeça tá sei lá onde. Mas é muito louco pensar nisso. Você percebe o quanto o ser humano precisa da religião e do aquilo que a gente falou alguns capítulos atrás. Precisa dessa doutrina. Porque você vê até a questão de Cristo que a gente falou. Quando ele veio aqui, Jesus Cristo era um avatar. Quando ele veio em missão de ensinar o amor. Ele veio em missão de perdão, ele não veio para criar, para fundar uma religião. Mas as pessoas, elas não entenderam esse caminho. Isso é espiritualidade aqui dentro. Então, fecha parênteses. É isso aí, não, mas perfeito, Mas ótimo. O que a gente está querendo falar com isso é que a gente, né, tem esses pisar um pouquinho ovos, né, até mesmo para trazer uma sensibilidade para poder falar, é que assim, as entidades, elas vêm em todos os lugares, em todas as religiões, e desde lá de trás existia um preconceito quanto à origem dessas entidades. Sim. Então, por exemplo, lá atrás, já pessoas que viam, né, tem pessoas que elas têm a mediunidade, né, de poder ver as coisas. Evidência, né? Exatamente. Elas viam, né, os espíritos, e elas viam a roupagem fluídica que eles estavam, que eram caboclos, que eram preto velhos, que estavam trabalhando ali na Câmara de Passe, que estavam atuantes ali dentro do kardecismo. Eu tenho uma experiência sobre isso, depois a gente conversa. Né? Pode falar, lógico. Eu teve uma oportunidade numa casa que eu frequentava e que eu fui por um tempo, onde tinha um dia específico do mês que tinha eles não gostam de usar o nome de sessão de cura e me fugiu o nome, mas é cirurgia perispiritual, pronto, para ser preciso. Tá. E aí, eu não tenho a clarividência, tá? Mas em algumas ocasiões eu percebo que a espiritualidade me permite ver algumas coisas. Por quê? Talvez pra gente estar fazendo esse podcast agora, não sei, mas que sempre me serviu muito de aprendizado, né? Talvez porque você é uma alma 7. Talvez. Então, né? E aí eu tava ali na câmara, recebendo ali a orientação do médium ali que tava envolvido, só que do lado dele eu vi um índio. E aí eu bati o olho, eu fiquei olhando assim, quase perdendo a atenção no que o médium tava me falando, e vendo o índio passar as informações para ele. E ali chega a ser um pouco, assim, até constrangedor a gente falar isso, mas... Aí, quando tinha as palestras, quando tinha as reuniões dentro da própria casa, eles às vezes até abominavam a falarmos Aí entra o assunto do dia, as entidades, que nada mais são, que você acabou de dizer, espíritos, que estão ali nos ajudando, de outra religião, né? Então, assim, como se fosse errado receber a orientação e ajuda, né, num outro centro religioso, mas como estava ali, estava se passando como o Dr. Fritz, por exemplo, que era um médico. Então, assim, era tudo bonitinho. Mas por quê? Porque seguia aquela roupagem da religião. Exatamente. Né? A roupagem fluídica, assim, só para esclarecer para quem... Sim, boa. Então, assim, são os espíritos, eles vêm e eles podem se transmutar. Então, eles vão aparecer, né? Eles vão fluidificar aquela camada, assim, né? Enfim... Do seu espírito, então eles vão se materializar dessa forma, né? Nesse plano, nessa vivência espiritual, mas eles se materializam. E você percebe isso, mas assim, as religiões ainda separando muito as coisas, né? Por isso que fala, entidade de Umbanda. Isso. Por isso que aí no kardecismo não é aceito. E é muito interessante porque, falando sobre a história, né? Historicamente, a Umbanda, ela nasce disso.
Então, assim, a Umbanda, ela tem a sua história, né? A história de um médium que nem sabia que era médium, que é Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro. E aí ele começa sabe, a ter visões, começa a ficar doente, começa a passar mal, começa a ter um monte de coisa, e aí leva pro psiquiatra, sempre assim, né? Leva pro psiquiatra, leva pra a saúde mental, e não sei o quê. Vê, né, como essas pessoas que têm toda essa questão, né, sempre tem uma espiritualidade a mais e, leva pro hospício. Naquela época, tudo era um hospício, né? Tudo era essa coisa, a pessoa tá ficando louca. Ninguém olhava pro lado espiritual. Então, assim, e aí vê que não é, aí depois ele fica doente, aí ele fica acamado. Aí um dia ele levanta e ele fala, sabe, eu tô bem e amanhã vai ficar tudo bem. Aí levam ele para um centro espírita e aí falam, você é médium? Porque já existia naquela época, né? Muito pequeno, mas existia o espiritismo. Você é médium? Você é médium, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar a caridade, não sei o quê, tudo bem. Aí, então, levam ele para esse centro e quando ele chega, porque ele muda, né? Ele começa a falar de um jeito diferente, engraçado. Tá. Assim, como se fosse uma pessoa mais velha, uma pessoa com uma fala muito humilde. Muito até meio que, sabe, assim, ultrapassada, sabe? Certo. Uma coisa assim. E aí, quando ele chega dentro de um lugar, levam ele num lugar de kardecismo, uma casa de kardecismo, e quando ele entra, aí ele já tá assim, né, nessa coisa da incorporação, e aí ele pega e começa a falar, e aí a pessoa que fala com ele, que é a pessoa que vê, olha que interessante, aí ela fala pra ele, ela fala, pô, mas por que você tá falando assim, com essa fala atrasada? Por que você tá falando desse jeito? Nossa, que coisa, né? Porque ele tava falando como um caboclo. Por que você tá falando... Isso era dentro do centro espírita. Por que você tá falando assim se eu tô vendo você e você tá vestido como um padre jesuíta? Uau! Então, assim, o que acontece? O espírito, para ser aceito e poder ter voz dentro do lugar, ele aparece com essa roupagem fluídica, e aí ele fala, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, e eu vim criar uma religião em que a gente possa trabalhar o amor, acolher as diferenças, as pessoas, porque assim... São os espíritos, né? Aí ele fala, eu vou fundar Umbanda. E aí, onde foi fundado mesmo, depois, tal dia, aí vem todo mundo, porque vai estar lá dentro desse lugar. E aí, esse centro ficou por muitos anos, enfim, tá? Essa é a história dele. Mas, o que a gente vê com tudo isso? São esses espíritos que viveram aqui no Brasil, porque a religião da Umbanda é uma religião brasileira, viveram aqui no Brasil, no tempo da escravidão, por isso que são os pretos velhos, porque trazem essa sabedoria. Aí são os caboclos, porque trazem a sabedoria do quê? Das ervas, da natureza, das conexões dessas divindades. Então, assim, e outras entidades, ciganos, boa. Né? A linha dos ciganos, que é uma linha assim que teve uma discriminação. Então, por isso que ele fala, são as linhas da diferença. De todos aqueles que não encontram um lugar para trabalhar. Mas, na verdade, eles sempre trabalharam. É que precisava disso, fundar isso para as pessoas. Uma reunião deles, né? Que exatamente. Reunir todos para poder... É porque você vê como funciona? Se não houvesse isso, não teria... essa passagem, essa coisa de poder falar mesmo, de poder colocar a voz, trabalhar a caridade. E aí nasceu a Umbanda. E você falou uma coisa curiosa agora, muito bonita essa história do início da Umbanda. Obviamente eu conheci ela mais como se tivesse lido simplesmente um livro de história, mas é bacana ouvir. E eu sei que você resumiu pra caramba aí. Tem muitos detalhes. Ouvir com essa emoção que é passada, mas né? Mas o maior detalhe é esse. É esse do padre, toda essa coisa. É muito doido pensar isso. Isso mostra uma coisa bem legal. Inclusive, para quem gosta muito de referências, eu vou dar um nome aqui. Dr. Inácio Ferreira.
O doutor Inácio Ferreira, ele era espírita, eu não lembro quantos anos ele desencarnou, mas ele viveu um tempo ali junto com o Chico Xavier, ele era, se eu não me engano, mais velho que o Chico, ele desencarnou antes do Chico, tá? Mas ele era um médico psiquiatra. Você falou agora há pouco da questão de levar muito para a psiquiatria. Os livros do doutor Inácio, eles foram traduzidos para diversos idiomas porque foi depois da presença, da existência do doutor Inácio, que o mundo, inclusive médico, né, psiquiátrico, né, vamos falar assim, começou a olhar com outros olhos as questões espirituais. Tá. Que envolviam, porque era alguma coisa que era um dano cerebral, doenças mentais, ou era alguma coisa esquizofrenia. Espiritual. E esse doutor Inácio, convido vocês a lerem, tem diversos livros dele de antes do desencarne, que tem inclusive essa parte da medicina, e depois do desencarne que ele começou, e até hoje ele tem um médium que recebe as mensagens dele, tem até um blog na internet, muito legal, muito atualizado, muito moderno, e ele fala uma coisa interessante. Por que eu quis trazer ele? Primeiro que você falou do negócio dos transtornos, né, aquela hora, e também com essa questão das diferenças. Em algumas passagens, o doutor Inácio falou uma coisa, Ju, eu não sei se você já ouviu falar isso. Ele falou assim, gente, vocês precisavam ver do lado de cá, da espiritualidade, ele desencarnado, sabe quem mais dá dor de cabeça para a espiritualidade do lado de cá? E aí o pessoal pergunta, quem? Os espíritas. Porque acham que a religião, que a gente acabou de falar agora, tinha uma discriminação, né? Como nasceu a Umbanda ali, no meio de uma sessão espírita, né? E ele fala isso, sabe, com muita precisão. Ele fala assim, os espíritos são os que dão mais trabalho lá de cá. Porque acham que como eles trabalharam como médiums e são salvos e tudo mais, e chega esperando o céu. Oh, meu Deus! Eu tô falando aqui assim, até pisando em ovos também. Por quê? Porque o doutor Inácio é doidinho. Pra quem gosta do português escrachado, conversa com ele. Né? Porque é fantástico, né? Eu falo conversa porque ele tem o blog dele. Gente, e vai conversando. Mas é muito bom, porque vem de conta com isso que você falou. Ninguém tá salvo, gente. É só, né? E aí entra muito naquilo que a gente sempre que a gente falou, inclusive, sei lá quantas podcasts atrás, dessa questão das pessoas, né, que falam assim, pô, mas eu já estive nesse lugar. Todo mundo sempre está nesse lugar. Mesmo na religião ou até mesmo espiritualmente falando, tá? Principalmente, sei lá, quando você perde alguém da sua família, quando acontece alguma coisa muito grande, quando você sempre tá questionando, pô, mas, né, eu faço tudo direito, por que dá tudo errado comigo? Nossa, mas é o ego. É o ego. É o ego em todo... E a gente tem isso, né? O ser humano tem muito isso. E quando você tá mesmo aí, quando você tá na religião, é pior ainda. Pior ainda. Porque igual eu falei, né? Enfim, já passei tanta coisa e... Uma hora que ficha cai, você fala, cara, não tem nada a ver, você é um ser humano e você tá evoluindo e não importa onde você esteja, você sempre vai buscar o seu caminho e vai voltar pra cá. Até você descobrir que é aqui, ó. É, aí dentro. E é interessante, Ju, porque eu acho que eu consigo dar um exemplo que também aconteceu comigo e que... Engraçado, né? Se a gente tivesse combinado isso, não teria dado certo. Você tá falando isso agora e a única coisa que a gente combinou era o tema, o que a gente vai falar, né? E o que me fez começar a frequentar, por exemplo, o Centro Espírita, lá em 1999, apesar de quando eu era catatalzinho, minha avó me levava, mas eu não entendia nada, só tava indo lá, né? Talvez como espírito teve a sementinha plantada lá, mas como o homem encarnado, não. Foi justamente isso que você falou, as situações grandes que acontecem na vida. Então, eu lembro que em 98 eu perdi um grande amigo meu, né? Na época de escola e tudo mais. Foi um impacto muito grande que, obviamente, eu me revoltei com Deus. Né? Quem que é a pessoa que eu ia me revoltar? Deus, é óbvio. E eu falei assim, poxa, eu faço tudo certinho. Na época eu era católico, ia na igreja e fazia isso. Até lia lá na frente os salmos e tudo mais. E de repente, pô, meu amigão lá partiu. É a mesma idade que eu. Então eu fiquei revoltado, aí não preciso nem falar de outras coisas que eu fazia de errado, de certo e tal, mas num lindo dia, nesse momento assim, eu tive aquela saída do corpo, né, e lembra dessa história? E aí eu me deparei, eu vou contar resumido só para vocês terem ideia, eu vi aquela cena espiritual acontecendo, eu vi meu corpo ali, eu falei, o que tá acontecendo, isso, aquilo, e me apareceu um japonesinho na minha frente, que me encostou a mão no peito, eu voltei. Gente, é o resumo do resumo do resumo.
Mas, enfim, voltei pro meu corpo. Beleza. Na época, uma outra religião que... Vou falar qualquer religião, que é uma religião oriental, japonesa, chamada Igreja Messiânica. O pessoal, que meus pais, né, eram frequentadores na época, vieram falar para mim, é porque você é jovem, eu tinha 20 anos na época, é porque você é jovem, então o nosso fundador apareceu para você numa forma de jovem para poder falar a mesma língua que você. Ah, tá. Na hora, eu tava tão assustado que tudo tinha acontecido, que eu acatei, fiquei um aninho ali frequentando, e bacana, legal e tal, mas alguma coisa, né, não comportava. Anos depois, dentro de um centro espírita, que uma outra pessoa, que eu nunca tinha contado essa história, um abraço pra Vanessa, se estiver vendo esse nosso podcast, virou pra mim e falou assim, você já conheceu o seu mentor, seu protetor? Aí eu falei assim, se eu conheci, eu não lembro, eu lembro como se fosse hoje, ela me perguntando na sala de aula. É porque ele é uma graça, é um japinha, eu chamo ele de japinha. Aí ela falou mais ou menos assim, tá? Ele falou pra mim aqui que você já viu uma vez ele, que acho que foi permitido e tal. Aí, na hora, já me remeteu lá com meus 20 anos. Pô, é verdade. Eu lembro disso, porque todo dia, quando a gente vai dormir, a gente tem umas viagenzinhas, tá, galera? Só que a gente nem sempre lembra no dia seguinte. E aí, por que eu quis contar toda essa história? Você vê que uma outra religião já quis puxar, entre aspas, sardinha, falando que era o fundador deles que aprendeu. Então, assim, é comum as pessoas ficarem muito presos dos dogmas que você falou agora há pouco, né? Exatamente. Então, isso é legal. E nada mais é claro que a gente não tá falando ali de um... Mas o que é o Japinha? Um abraço pro Japinha também, viu, Japinha? Não sei se você tá aqui do meu lado agora ou não, mas um abraço pra você. É um espírito que está também em trabalho de evolução, sendo o nosso protetor. Na sua, e com isso ele vai te orientando, você vai evoluindo à medida que ele também vai, e é isso. E então eu te faço, não é pergunta, né? Eu te faço um comentário. Então, essas entidades que aparecem lá, vamos falar assim agora, tem que falar desse jeito para ficar separado. Não Umbanda, mas que a gente sabe que são universalistas, elas são do planeta. Elas são do planeta. Elas também estão em evolução também, então. Todas legal, elas. Isso que é legal. E é muito legal, porque aí agora a gente chega num ponto que é um mistério. Uau. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do negativo, quando a gente fala assim desse outro lado, lembra que a gente falou tanto dos episódios anteriores de luz e sombras? Quem fica nas sombras? Quem cuida das sombras? Porque a gente está falando de entidades que estão, o seu mentor e o caboclo preto. Mas e quem fica nas sombras? Quem cuida do lado esquerdo? E não aparece? A gente fala do mistério de Exu e Pombagira. Bacana. Que isso é assim, meu Deus do céu. Gente, sabe o que eu acho mais interessante? Para pensar. E aí é muito louco, porque assim... Olha só todo o contexto, olha só toda a nossa vivência como ser. E assim, toda essa coisa de lá de trás, do catolicismo, da igreja muito forte. Então, assim, é difícil, Márcio. Sim. Não é fácil a gente olhar e falar assim, meu Deus, até que você tire os seus preconceitos e que você vá entender como isso funciona... É difícil cair a ficha mesmo. Sim. Sim. Né? Porque assim, o que a gente foi ensinado? Que existe luz, existe trevas, e nas trevas temos os demônios, ou não sei o quê, e é o diabo, e não sei, isso... É isso. Só que é interessante que quando a gente fala sobre essas entidades que têm essa qualidade de poder trabalhar no negativo, eles também têm luz. Porque eles também estão em evolução. Sim. E eles também foram acolhidos pela Umbanda, apesar de que eles vêm da religião do Candomblé. Tá. Inclusive, no Candomblé, Exu, tá? Exu, que é o masculino, Pombogira é o feminino, tá? Então, o Exu, ele é um orixá. Então, ele é considerado uma divindade. Uma divindade. Como Oxum, como Yansan, como Ogum, ele é uma divindade. Tá? Então, ele é o senhor dos caminhos, ele é a pessoa que... A pessoa é bom. Ele é o orixá que cuida do nosso negativo e dos nossos excessos. Tá. Tá? Então, ele tem essa força interior, esse vigor
né? É isso. Mas quando a gente traz para a Umbanda é diferente. Aqui ele é uma entidade. Aqui ele é cultuado como uma entidade. Então, assim, mas ele não deixa de ser demonizado pela igreja. Por quê? Porque você vê uma entidade que veste negro, que veste vermelho, que trabalha nas sombras, que trabalha em lugares, né, enfim, como cemitério, como, sabe? O que você pensa? Então, assim, gente, é um estereótipo muito... É muito forte, é muito complicado, é muito delicado. Então, assim, tem toda uma questão de estudo. E outra coisa, tem toda uma questão de sentir as coisas também. A gente tem essa qualidade como ser humano para sentir o que é bom e o que é ruim. Com certeza. Então, assim, coisa ruim tem em todo lugar, em toda religião. Assim, esses seres, essas entidades, esses espíritos desencarnados também estão na própria evolução. Tem muitos deles que não trabalham pela lei, né? Igual eu falei de novo, a roupagem fluídica, que eles se transvestem ali de seres, mas na verdade eles estão mesmo trabalhando pela coisa ruim, pelo negativo mesmo. Aqui a gente está falando de coisa ruim. Tá? Então, assim, agora vamos falar, qual é o papel de Exu? Exu, ele trabalha, ele tem passagem, né? Então, ele trabalha nas trevas. As trevas, elas existem, ela é um estado de consciência, agora é papo para outro dia. Sim. Tá? Porque não é um lugar físico, é um lugar de estado de consciência. Então, eles trabalham lá, as pessoas que desencarnam, dá vontade de viajar. As pessoas que desencarnam, elas vão para alguns lugares e eles que cuidam dessas pessoas, então eles vêm para cá, eles têm uma passagem livre para vir para a Terra. Porque temos os desencarnados aqui que não aceitaram a morte, que estão vibrando muito negativo, que estão perdidos, irmãos perdidos. Exatamente. E assim, gente, existe uma coisa no universo que chama livre-arbítrio. Então, assim, esses irmãos, eles precisam querer encontrar a luz. Só que se eles estiverem aqui fazendo farra, estiverem arruaçando, eles são levados para lá, para baixo, para o lugar deles, para prisão. Eles precisam ser aprisionados. Então, é como se Exu, ele trabalha nisso. Ele faz isso. E aí, estudando a Umbanda, eu aprendi muita coisa. Existem tipos e qualidades de Exus. Né? Exu batizado é o seu Exu que fica na sua evolução junto com você. Por quê? Porque ele vai cobrar de você uma postura, mas ele vai te proteger também. Então, é meio que aquele pai... cobram, tá? Cobram, acredite, cobram. Aquele pai duro, sabe? Aquele pai duro. Então, tem esse Exu, tem o Exu catiço, que é aquele que tá muito lá para trás. Tem o Exu coroado. Então, assim, tem vários Exus, né, de classificação. E esses que trabalham fazendo todo esse papel. E todos os seres, eles estão em evolução. Então, o que acontece? Até que chega um momento da evolução deles que eles vão, por exemplo, agora você vai encarnar. Agora você vai... Então, assim, às vezes eles vêm para o terreiro. Legal. Porque eles vêm trabalhar, eles vêm dar passe, eles vêm limpar, né? Essas entidades, elas trabalham principalmente no descarrego, sim, sabe? Onde a gente mais sente dor, onde é mais pesado, tirando magia, tirando coisa, né? Coisa feita, por exemplo. Então, essas entidades vão trabalhar, né? Assim, atuar assim nesse lugar. E a questão da pombogira, que é... Bom, a mulher já é endemonizada, já é... Isso aí enfim, desde a época da bruxaria, desde a época de lá de trás, né? E aí, esses espíritos femininos, Exu trabalha para o seu vigor, para sua força. Exu te dá força, tá? Então, a energia é mais densa, mas é uma energia que te levanta, que faz você levantar e ir atrás. E a pombogira, ela trabalha...
no teu cardíaco, porque é uma energia de amor, mas amor próprio, autoestima. Que lindo. Então, por isso que falo, ai, nossa, a pombagira vai tirar a mulher, vai tirar o marido da outra. Ai, a pombagira vai... Não é isso. Se você pega uma entidade ou um espírito que está se propondo a fazer isso, não é pombogira. Não é Exu. Você entendeu? Sim. Porque, tipo, é um espírito que tá ali naquela roupagem tentando fazer a coisa errada. E a coisa errada existe em todo lugar. Em todos os planos, né? Sim, exatamente. Tem lugar que quer fazer magia negativa. Isso é importante deixar separado, tá, pessoal? Sim, é muito interessante. E aí a pombogira, ela vem, mas ela vem pra te dar 3 tapas na cara e pra você acordar. Pra falar assim, olha, vamos... Menina, levanta, vamos lá. Exatamente, ó, você tem que ser feliz. Como assim? Por quê? Porque lá atrás tiraram o direito da liberdade da mulher. Então, quando a gente fala da Umbanda e a gente fala de fundamento, tá? Que a gente olha e vê, por exemplo, a pombagira, ela dá risada. E ela ri alto. Isso é a voz calada da mulher. Que nunca pôde falar, que não podia nem rir. Porque senão ela era uma mulher da vida, ela era uma mulher fácil. Então, assim, gente, olha todo esse preconceito que já está enraizado na gente mesmo, sabe? Ó, você é mulher, cruza as pernas, senta bonitinho, você não pode falar nada, você não tem direito a nada. Não pode falar palavrão, não pode falar uma besteira, fica tudo nisso, né? Tudo fechado. E é essa energia que vem, para que você possa se levantar e falar, ó, peraí, você tem que ser independente. Você tem que estar com uma pessoa porque ela gosta de você, porque ela te ama, porque você ama. Mas você não pode se curvar para ela. Tem que ser você, né? Tem que ser você. É isso, é toda essa questão. Então, ela trabalha pelo amor. Olha você que quer bonito, ver? né, Olha que loucura. Tem uma história muito bonita de Chico Xavier, inclusive. Uau. Com as pombogiras. E ele falava que o trabalho das pombogiras era muito lindo, por quê? Igual eu falei para você, esses seres têm passagem das trevas, das outras dimensões, dos lugares mais baixos para cá, né? Para o nosso plano, para outros planos. Sim. E as pombogiras, elas tinham acesso ao Vale dos Suicidas. E quando aquelas mães que desencarnavam, elas, a primeira coisa que elas faziam quando elas desencarnavam, o que elas queriam ver? Seus filhos. E as pombogiras, elas faziam esse trabalho. Elas levavam as mães até os filhos. Uau. Para que tivesse esse encontro. Por quê? Porque, gente, é isso, né? Falar sobre essa coisa do Vale dos Suicidas e sabe? De tudo isso, essas pessoas tiraram a própria vida, né? Então... consequentemente, para onde elas acabaram indo, né? Para onde elas acabaram sendo atraídas, reclusas, né? Sim, para as próprias dores. Então, por isso que eu falo que esses lugares são estados de consciência. Entendi. Aí a gente vai muito além, porque aí a gente fala de espiritualidade. É uma coisa emocionante demais, Nossa, porque você vê o amor colocado em prática em qualquer situação que possa ter acontecido, né? Quer dizer, enquanto alguns ficam julgando as pessoas, vamos falar assim, que se suicidam, espíritos, entidades, né? Vamos falar assim, espíritos, entidades como pombogira, levando as mães quando desencarnam para ver seus filhos depois de tanta saudade. Então, desculpa, é uma coisa que emociona. Nossa, é que porque é muito bonito. É puro, né? É porque, assim, é um trabalho que... a gente sempre fala, né? É um trabalho de ilustrar o opaco, né? Sem nunca ser visto. É interessante, isso é uma condição. Você já imaginou? Enfim, é uma condição desses espíritos, porque eles também caíram nas próprias trevas deles, tá? Assim como a gente já deve ter dado várias passeadas em tantos lugares que a gente não sabe. Então, assim, são espíritos que estão trabalhando com isso, que também estão buscando a própria evolução, o próprio crescimento. É o que você falou agora há pouco e reforçou agora. Estamos todos em trabalho de evolução. Todos! Ninguém melhor que ninguém. Todos os reinos. Inclusive, assim, tem uma coisa bem legal que é assunto para outros podcasts. Quem sabe a gente Reino consiga... dos Encantados. Não, porque tem vários. Inclusive, dentro do Espiritismo, fala uma coisa que hoje eu já não
consigo alinhar. Eu já destoou do espiritismo, que é a separação dos reinos mineral, vegetal e hominal. Eles colocam como a gente vindo dos três. Hoje eu vejo com uma outra ótica. Quem sabe a gente consiga alguém, ou se aprofundar mais para falar, mas não é o caso aqui agora. Mas independente dessa separação que nós mesmos estamos fazendo, né? Estamos todos em evolução. Todos. Independente quem rege cada um desses mundos. Uma plantinha, tudo tem um propósito, tudo. né? O planeta, inclusive, evolui. Tanto que estão... tanto que se a gente não se alinhar com a evolução do planeta, a gente é expurgado para outro planeta e tá tudo bem. Vamos virar homem das pedras de novo. Pois é, essa grande transição que está acontecendo, que já vem acontecendo, que está acontecendo agora, fala sobre isso. Fala sobre a gente ter que ter outras crenças, abrir a nossa mente quando a gente fala da nova consciência. Sim. É como se a gente tivesse que realmente... parar por um momento e falar, pô, por que, né? Por que tanta dor, né? Tentar buscar essas respostas, né? Por que tanta coisa? Inclusive, a gente estava falando sobre essa questão do que você falou da limpeza, né? Que dos planos, às vezes a gente vai lá para baixo, né? Vamos falar assim, os Exus têm todo aquele trabalho, né? Essas entidades têm todo aquele trabalho de manter cercado, né? Que você falou como agora há pouco, né? Como se fosse uma cadeia. Como se fosse uma cadeia. Tem uma coisa interessante, tá aí, para quem gosta de outro livro, né? Outra sugestão de livro, por exemplo, um livro que eu tive contato com ele, eu demorei para lê-lo, inclusive. É um livro fininho, mas que mexeu muito dentro do meu ser. Depois eu vim descobrir isso, chamado O Abismo. Depois eu entendi por quê, mas não veio o fato aqui agora falar isso. E no Abismo, em algum momento, mostram alguns espíritos. Na Idade André Luiz vai às profundezas da Terra, desse livro. Então, não é spoiler, é uma sinopse apenas, tá, pessoal? E em um dado momento, obviamente ele está com um guia do lado, sendo direcionado, e em um dado momento ele vê alguns espíritos lá embaixo, trabalhando, como você falou, as sombras também têm os seus reinados ali, né? Tem quem toma conta. Exatamente. E aí, naquele momento, ele vê... Hierarquia. É esse ponto que eu chego agora. E aí ele vira, eu não vou lembrar o nome desse guia que tá levando ele lá para baixo, mas é um guia lá da luz, vamos falar assim. E ele vê que esse guia lá da luz pede autorização para adentrar naquele reino. E o André pergunta para ele, fala assim, você tem luz para chegar a iluminar tudo aqui e tocar no terror, né? Para não falar outra coisa, né? E ele falou assim, não, mas aqui é a área dele. Então, eles trabalham junto com a gente. Então, eles tomam conta disso daqui. Então, quando um espírito daqui, que está na cadeia, aprisionado, realmente estiver pronto para sair dessa prisão... E é uma prisão da mente. Da mente. Ele vai sair. Exatamente. É o estado da consciência. E por aí vai. Então, assim, se eu falar mais aqui, eu vou estar estragando o prazer da leitura de quem for ler. Mas, assim, E o recomendo. Guardião da Meia-Noite. O Guardião da Meia-Noite. Nossa, fantástico. Do Rubens Saraceni, tá? Para quem quer entender do mestre, né, Rubens. Mas para quem quer entender um pouco sobre essa questão de Exu, esse livro, para mim, a didática... Eu me apaixonei por esse livro. Quando a Vanessa me recomendou, ela me emprestou dela. Eu falei para ela, Van, obrigado, mas eu tô indo comprar o meu também. Sim. Porque eu já li mais de uma vez e é emocionante, né? E ele explica exatamente como funciona todo esse processo, o porquê desses espíritos, por exemplo, estarem, né, terem essa aparência, estarem de preto, estarem de vermelho. Lembra que energia... Cores têm energia, né? Então, assim, por que estar num lugar, independente de estar de preto, igual você falou de por que desce, por que vai para esse lugar? Gente, nas trevas também tem luz. Olha o símbolo do Yin Yang. Sim. Olha só, no preto tem branco e no branco tem preto. Lembra da dualidade. Ou seja, dentro de você tem trevas. Será que estamos preparados? Enfim, nós já falamos sobre isso, mas negócio, dentro de você tem trevas. Se você fala que não tem, é porque você ainda não as viu ou está escondendo, né? Olha só, né? Você vê quanta coisa, quanta transição. E tudo conectado, né? E tudo conectado, né? Mas, gente, é um papo muito muito louco. Inclusive, né? A gente direcionou as palavras. Olha que interessante. Eu acho que dá pra gente falar, dar uma pincelada nisso aqui, pelo menos nesse finalzinho aqui do episódio, né? A gente
eu acho que a gente conseguiu deixar claro, né, Ju, a proposta de hoje, de falar entidades, são espíritos Sim. e tal. E aí você deu o exemplo forte, né, dos mais discriminados, demonizados, perdão, que é o Exu e o Pombogira. Mas, por exemplo, eu não lembro se tem alguma literatura espírita isso, ou se for só nos cursos que eu fui fazendo, que a gente foi destrinchando isso. Mas existe uma coisa envolvendo, por exemplo, grandes catástrofes. Então, por exemplo, existem espíritos, que a gente poderia chamar de entidades facilmente aqui, não estão ligados a religião nenhuma, ou pouquíssimas, talvez as muito antigas, tá? Por que não? Que tem o poder de sacudir, o terremoto, vamos dar um exemplo aqui, sacudir ali o planeta, sacudir a Terra, fazer a Terra tremer. Em contrapartida, eles trabalham, por exemplo, junto com a luz. Então, quando a luz permite, pode dar essa sacudida porque o planeta está precisando, por exemplo, tá? Eles vão fazer o papel deles. Por quê? Porque é questão de... Você falou agora há pouco da vibração. Nem tudo você consegue jogar lá para baixo. Nossa, aí é um assunto longo, né? Para poder adensar nessa frequência mais baixa, o espírito de muita evolução tem um baita de um trabalho. Isso é dito dentro do espiritismo, inclusive. Né? Porque é vibração, porque são vibrações, energia. não é da noite pro dia, tem preparações. Desculpa. As preparações que Jesus teve para poder ser um encarnado aqui na Terra, andar com a gente, foram, isso aí, eu não vou lembrar em que livro que foi, se é Evolução em Dois Mundos, não vou lembrar agora, mas é um dos livros da série de André Luiz, falando sobre isso. André Luiz ou do Emmanuel, eu não lembro, falando sobre isso, da preparação de Jesus para poder encarnar aqui. Então, assim, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua função, vamos falar assim. E a nossa também, como encarnado. Exatamente. E por isso que essas entidades sempre estão do nosso lado, nos direcionando. Por isso que, por exemplo, quebrei a cara, deu tudo errado. Não é por acaso. Não é por acaso, exatamente. É um negócio muito profundo, a gente conseguiu aí colocar, né, nesse episódio, pelo menos para despertar, que é nosso papel aqui, né? Dar aquelas cutucadas, aquele convite, despertar a curiosidade de vocês para estudarem mais, né? Quando a gente decidiu falar sobre isso, eu mesmo fui estudar mais, porque, como eu disse, eu não cresci dentro da Umbanda, eu só presenciei tudo mais. Mas você trouxe muita coisa do kardecismo. Sempre uma troca, né? Sempre uma troca. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Mas é isso, pessoal, como sempre, padrão, a Ju vai reforçar aí as redes sociais dela. Sim, verdade. Me sigam lá no Instagram e no TikTok, Juliana Suna, com 2 N's. É isso aí. E mais uma vez agradecer a todos curtindo, comentando, seguindo, né? Enfim, que tem feito esse trabalho junto com a gente, essa parceria, porque os episódios acontecem também com a participação de vocês. É óbvio, né? Uma coisa óbvia, né? Sim. Então, nos despedimos aí de mais esse episódio, primeiro do ano, primeiro de muitos, né? Pela audiência, pelo carinho, pelos comentários também. Exatamente. E é isso, em breve traremos aí novidades, pessoas pra gente poder abrir cada vez mais esse leque aí. Vai ser muito bacana. Ou seja, essa mesa em breve vai estar cheia, Nossa, né? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. É isso aí. Meu Deus, muita informação, muita coisa. Mas vai ser muito bom. Então, bora lá. Um abraço, galera. Tchau, Um tchau. beijo, até a próxima.